Boa tarde, queridos alunos do nono ano. Estamos de volta para a nossa última aula da semana. É a nossa aula 8 e hoje trataremos de radicais semelhantes e operações com radicais, focando inicialmente só em adição e subtração. Bora começar. O que são radicais semelhantes? Radicais semelhantes são radicais que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Nosso primeiro exemplo, como vocês podem ver, todos estão com o índice 3 e todos estão com o radicando 5. Todos têm o índice 3 e o radicando 5. Então, eles são semelhantes. Próximo. Raiz quarta de 5, raiz quarta de 11. Eles são semelhantes? Bom, o índice é o mesmo, mas o que acontece aqui dentro? Está diferente. Se está diferente, não são semelhantes. E o último exemplo, raiz quadrada de 2 à quinta e raiz quadrada de 18. O índice está ok? Vamos para o radicando. Aqui é 2 à quinta e 18. Aparentemente, a gente acha que eles não são semelhantes, mas eles são semelhantes. E como que a gente vai determinar se eles são semelhantes? Utilizando tudo que a gente aprendeu das aulas anteriores, tá? Tanto de propriedades quanto de simplificação de radicais. Então, aqui nós sabemos, nesse primeiro exemplo, que raiz de 5 eu posso escrever como 2, 2 e 1, ok? Porque 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Cancelar, vocês estão lembrando? Ou podem separar de 1 em 1 e aplicar a primeira propriedade, tá? Então, aqui, se eu cancelar esses dois, porque eles possuem o mesmo expoente do radical, então isso ficaria 2 vezes 2, que é 4, e esse aqui que eu não consegui cancelar, permanece dentro da raiz, 4 raiz de 2. E o 18, fatorando o 18, nós teremos, vou fatorar aqui rapidinho, nós temos que o 18 é raiz de 2 vezes o 3 ao quadrado. Quadrada, raiz quadrada, é como se a gente cancelasse esse, né? 3, e o que fica sozinho fica dentro da raiz. Também podemos falar sobre o casalzinho, estão lembrados aqui? Casalzinho, que aí ele consegue sair para ir para a festa e o outro que está sozinho prefere ficar em casa assistindo Netflix, tá bom? Então, nós temos as duas maneiras de resolver. Então, vocês vão ver que eles têm o mesmo expoente, que é o 2 e o 2, e o mesmo radicando. Expoente ou índice, às vezes a professora troca, né? Mas é a mesma coisa, tá? Então, esse aqui, beleza, são semelhantes. Bora fazer uns exercícios para treinar, descobrir se é ou não semelhante. Então, é do livro, esse aqui é a página 34. Reescreva as expressões quando possível para mostrar que são radicais semelhantes. Então, o que eu tenho que fazer com cada um desses números? Fatorar. Tá? Então, 45 fatorando 80 e 100. Opa, 180, né? Perdão. 45 dá para dividir por 3, que dá 15. Por 3 dá 5, por 5 dá 1. 80 por 2 dá 40, 20, 10, 5 e 1. 180 dá 90, a gente sempre vai dividindo por 2, tá? Aí quando não der mais, passamos para o 3, 5 e 1, e aí vai assim por diante, números fatores primos, 2, 3, 5, 7, 11, tá? O 45 ficou como uma raiz. Vamos fazer de casalzinho? O que vocês acham? Vou fazer dos dois jeitos, tá? Aqui seria 3 ao quadrado vezes 5. Esse seria 2 à quarta vezes 5. E esse aqui seria 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Fazendo de casalzinho, ó, 3. Então, esse casalzinho sai e esse fica dentro da raiz. É como se a gente cancelasse, lembra? Com a raiz quadrada. Aqui a gente tem 2 casais, tá? De 2, ó. 2 casaizinhos de 2. 2 vezes 2 e o 5 ficou dentro da raiz. 4 raiz de 5. 2 vezes 2, 4.
E aqui a gente tem um casal de 2 e um casal de 3. 2 vezes 3 e raiz de 5 sobrou. 6 raiz de 5. Professora, e aqui se eu fosse cancelar? Ó, aqui cancela, né? Ó, saiu 2 e o 3. Como aqui é 2 a 4, seria 2 ao quadrado e 2 ao quadrado, a gente cancela 2 vezes. Ou podemos simplesmente simplificar o 4 por 2, que dá 2, né? Então, 2 ao quadrado dá o nosso 4. Agora é uma raiz cúbica. Se é uma raiz cúbica, a gente vai separar, vamos dizer agora, trios, né? Mas do mesmo jeito faremos a fatoração de cada um deles. Fazendo a fatoração de 54, a gente tem 27, 9 e 3 e 1, 128, 64, 32 e 250. Vou dividindo até encontrar as fatorações finais, tá, gente? Bom, fatorar todo mundo sabe, então só fazer devagarzinho. Quando vocês estiverem fazendo o dever, fatorem devagarzinho, usem a calculadora, que se vocês estiverem em casa aí, né? Então aqui a gente tem uma raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo. Nossa, saiu feio esse 3. Aqui eu tenho uma raiz cúbica de 2 à sétima, né? 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente tem uma raiz cúbica de 2 vezes 5 à terceira. Aí a gente pode ou simplificar ou fazer o grupinho. Apesar de não poder aglomerar, vamos aglomerar esses números aqui, ó. Já que é uma raiz cúbica, ó, vou pegar 3 iguaizinhos, ó. 3 iguaizinhos, eles aglomeram e saem da casinha, tá? Ou a gente simplifica. E o 2 não dá, tá sozinho, fica dentro da casinha. Aqui a gente tem esses 3, 2 trios formados pelo número 2, né? Então a gente tem 4 raiz de 2, cúbica, opa, faltou cúbica, de 2. E aqui esse vai simplificar, ele sai, raiz cúbica de 2 também. Então aqui, ó, o nosso triozinho aglomerando, que não pode, mas na raiz pode, tá? Professora, mas como é que eu faria desse jeito de cancelar? Então, lembrando, o 7, né? Vou botar aqui em cima porque não tem espaço, peço desculpa, mas para que, se por acaso alguém não entendeu, o 2 à sétima é a mesma coisa. Se foi na nossa aula de ontem, eu sei que a aula foi longa, é muita informação, né, gente? Não tem jeito, essa matéria é longa e a gente, além de ter perdido 2 aulas, tem muita coisa para ver ainda, tá? Então, aqui, quando a gente tira a raiz cúbica, né? Esse 3 vai cancelar, lembra que eu brinquei de cancelar? Então, ó, sai esses 2. Então, por isso que dá 4, porque 2 vezes 2, 4, aí sobra esse, fica dentro da raiz. Vamos continuar mais exercícios para treinar aí, ó. Tem bastante, tá? 90, 250 e 1210. Aqui eu vou fazer de uma outra maneira para vocês verem também. É quase que um pulo do gato, mas é uma das propriedades, mas de um jeito mais simples. Como é raiz quadrada, e muitas raízes quadradas a gente sabe alguns valores, né? Então, olha só, 90 eu posso escrever como 9 vezes 10. 250, 25 vezes 10. E 1210 como 121 vezes 10. Tá vendo? Porque tem tudo 0 vezes 10. Professora, mas eu podia fazer 45 vezes 2? Poderia, né? Porque também dá 90. Só que o que acontece? Por que eu escolhi 9 vezes 10? Porque eu sei qual é a raiz de 9. Eu sei qual é a raiz do 25, por isso que eu transformei em 25 vezes 10. E sei qual é a raiz de 121. Então, a gente viu numa das propriedades que a gente podia transformar um número numa multiplicação, e numa multiplicação a gente pode, tipo, separar, né? Lembra que a multiplicação pode separar ou posso voltar? Então, nós sabemos que a raiz de 9 é 3 e a raiz de 10 não tem jeito, porque 10 é 5 vezes 2. E não tem como a gente tirar nem só a raiz de 5, nem só a raiz de 2. Então, é 3 raiz de 10. Aqui seria raiz de 25 vezes a raiz de 10, 5 raiz de 10. E aqui a raiz de 121 vezes a raiz de 10 dá 11 raiz de 10. Posso fazer direto sem separar? Pode.
Só lembrar que tiro a raiz de um, depois eu tiro a raiz do outro, tá? Bora, letra D. Raiz quarta de 48 e raiz quarta de 405. Esse aqui eu já não aconselho fazer desse jeito, porque a gente não lembra de todas as raízes quartas. Mas se você souber, tranquilo, você pode fazer, tá? Esse aqui eu já prefiro fatorar. 48 eu vou dividir por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. E o 405, vou dividir por 2 não dá, porque ele é ímpar. 3 a gente consegue e também dá por 5, né? Vamos por 3. 3 dá 1, 3, 5, por 3 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Esse já não vai ficar semelhante. Essa letra D já não dá. Então, vou fazer dos dois jeitos, tá? Utilizando a regrinha de aglomerar, vamos aglomerar 4 iguais, ó. Então, essa galera que aglomerou para sair e aqui a raiz quarta desse que sobrou, que é o 3. Essa galera aglomerou aqui e a raiz quarta do que sobrou é o 5. Tem o mesmo índice, mas não tem o mesmo radicando. Eles não são semelhantes, tá? Aqui é semelhante, aqui não é semelhante. Não semelhante, tá? Se eu não quiser fazer da aglomeração, professor, a gente vai lá, raiz quarta de 2 a quarta vezes 3. Esse aqui simplifica. Esse aqui a gente sabe pela primeira propriedade dos radicais, que isso dá do módulo de 2, que é 2. Então, 2 raiz quarta de 3. E aqui a mesma coisa, seria raiz quarta de 3 a quarta vezes 5. Simplifica aqui na nossa primeira propriedade de definição de raiz, é o módulo de 3, que é 3 raiz quarta de 5, tá? Ou aplicando a propriedade, ou fazendo a brincadeirinha da aglomeração, né? Enfim, o importante é a gente conseguir resolver. Letra E e F. Como é que vai ficar aqui? Ó, aqui todas são raiz quadrada, o A não dá para sair, fica raiz de A. Raiz de A, 49, vou fazer desse mesmo jeitinho aqui, olha lá, ó. Raiz de 49 vezes a raiz de A, né? Separei. Raiz de 49 é 7, a raiz de A a gente não sabe. E o último, vou separar raiz de 4, raiz de A, raiz de B ao quadrado. Não precisa separar, tá, galera? Pode já fazer direto, se você já sabe qual é a raiz de 4. E qual é a raiz quadrada de B ao quadrado? Sem problema. Então, a raiz de 4 é 2, a raiz do B ao quadrado, né? Pela definição é o próprio B. E a raiz de A não tem, a gente coloca ele dentro da casinha dele aqui, bonitinho. Por que eu coloquei o B na frente? Porque todos que saem da raiz a gente coloca na frente, tá? E a raiz fica por último. Todos semelhantes, ó. Aqui também vamos fazer essa de separar, tá? Ó, seria raiz de 100 vezes a raiz de x, raiz de 16 vezes a raiz de x, e raiz de 4 vezes a raiz de x, nós temos 10 raiz de x, aqui 4 raiz de x e 2 raiz de x. Prontinho. Esses sim significam que os valores precisam ser positivos para poder existir a raiz quadrada, porque senão não tem, né? Facinho, né, gente? Galerinha, como eu falei nas outras aulas, qualquer dúvida vão colocando no fórum ou aí no chat, que prontamente eu respondo. E também não esqueçam de fazer os exercícios para treinar, tá? Sendo radicais semelhantes, como a gente acabou de fazer um monte ali, nós podemos realizar operações diversas. Hoje nós iremos realizar as operações de soma e subtração. Bora começar. Olha que moleza aí esse primeiro. Todos os radicais são semelhantes. Sendo semelhantes, tá vendo? Todo mundo é uma raiz quadrada de 3. Lembra de fatoração, fator comum? É como se a gente colocasse... Quem é que tem em comum em todo mundo? Não é o raiz de 3? Todo mundo tem raiz de 3. Se eu tirar o raiz de 3, fica 2 menos 5 mais 6. Como se fosse uma letrinha, lembra? 2x, 5x e 6x é a mesma coisa. Então, a gente resolve a continha só com esse númerozinho do lado de fora, né? Então, ó, fiz a fatoração, sobrou 2 menos 5 mais 6.
Vou fazer primeiro o positivo, 2 mais 6, 8. 8 menos 5, 3. Então, normalmente, o que tá fora da raiz a gente põe na frente, né? Então, 3 raiz de 3. Próximo. Raiz de 54 e raiz de 24. Esses aqui não são semelhantes, então não posso fazer? Não, não é isso. A gente tem que testar para ver se eles são semelhantes. Então, a gente vai fatorar esses números para conseguir resolver. Ou não precisa fatorar. Vamos fazer o seguinte. Pensar num número que dá na tabuada 54. Quem é a tabuada do 54? Seria 9 vezes 6, não é? E aqui seria 4 vezes 6. Mas pode ser 12 vezes 2, professora? Pode. Mas eu não sei a raiz de 12, nem a raiz de 2. Por que eu escolhi 4 vezes 6? Porque eu sei a raiz de 4. Tá? Assim como 9 vezes 6, eu sei a raiz do 9, bom? Então, qual é a raiz de 9? 3, ficou 3 raiz de 6, menos 2 raiz de 6. Logo, diminuindo os numerozinhos do lado de fora, 3 menos 2 e o raiz de 6 é meu fator comum, seria 1 raiz de 6. Esse, quando tem 1 na frente, a gente não escreve. Igual um x, a gente só escreve x, lembra? Então, bora pra frente. Raiz de 5, 2 raiz de 2, 3 raiz de 2 e 5 raiz de 5. O que acontece com esse exemplo? Vocês estão vendo que tem raízes diferentes. Então, eu não posso fazer todos juntos. Eu vou agrupar igual a gente tinha x e y. Fazia só x com x e só y com y. Então, eu vou fazer raiz de 5 mais o 5 raiz de 5. 1 mais 5, 6 raiz de 5. E aqui o que sobrou foi o 2 raiz de 2 menos o 3 raiz de 2, que eles são semelhantes. Vou resolver essa continha. 2 menos 3 dá menos 1 raiz de 2. Pode deixar assim ou, para escrever mais bonitinho, pode tirar o 1, tá? Bora fazer exercício. Exercício 70. Página 36 do nosso livrinho. Bom, são todos semelhantes, galerinha. Não tem nem que fazer essa transformação. Todo mundo é raiz de 7. Aqui eu tenho o número 1. Então, eu posso colocar na frentezinha aqui, só os números da frente. 1 menos 5 mais 2. Isso, todos eles com raiz de 7. Isso fica 1 mais 2, 3. 3 menos 5, menos 2 raiz de 7. Próximo. A raiz quinta de 2 e raiz quinta de 64. Esse não tem jeito, mas o 64 tem. Então, eu vou lá no cantinho da minha questão e vou fatorar o 64. Professor, eu já sei quem é 64, posso já botar e tirar? Pode, tá? Então, o 64, caso vocês não lembrem, vocês vão fatorando até chegar ao resultado. Vou fazer a brincadeirinha de aglomerar, né? Ó, raiz quinta, vou separar logo 5 de uma vez. Realmente, esses estão aglomerando, ó. Então, esses 5 saem da casinha, que é o número 2, e o que ficou sozinho fica dentro da casinha. Ou ainda, já que aqui é 2 a sexta, eu posso escrever como uma raiz quinta de 2 a quinta vezes 1. Opa, vezes 2. 2 a quinta vezes 2, me perdoem. 2 elevado a 1, né? E aí, esse aqui cancela 2 raiz quinta de 2, tá? Aí, aqui vai ficar esse primeiro valor, 2 raiz quinta de 2, mais esse aqui nós acabamos de descobrir que também é 2 raiz quinta de 2. Então, as raízes quintas são iguais, seria o 2 mais o 2. Ficou como fator comum, 4 raiz quinta de 2. Então, quando tá prontinho, é mais fácil ainda. Quando não tá, é só fatorar devagarzinho que a gente consegue encontrar. Bora fazer mais. Letra C, todos têm o mesmo radicando e todos têm o mesmo índice, ó. Então, aqui tem 1, aqui tem outro 1, aqui tem outro 1. 1 mais 1 mais 1, nós temos 3 raiz cúbica de m. Letra D. Aqui é uma pegadinha total. Vocês estão vendo que está tudo 16, 16, 16, 16? Mas o que acontece? Cada expoente está diferente, então a gente tem que fazer um por um para descobrir. 2 raiz quadrada de 16. Quem é a raiz quadrada de 16, gente? Esse é fácil, é 4, essa você já sabe. Aqui próximo, raiz cúbica de 16. 16, vamos transformar numa potência, seria 2 à quarta.
Então, a gente vai escrever como 2 à terceira vezes 2 elevado a 1. Aqui vai simplificar, não é? Então, ficaria, sai esse 2, fica um outro dentro da raiz. Raiz quarta de 16 de novo, que é 2 à quarta. Aqui vai dar 2, vai cancelar, vai ficar só o 2. E o último, raiz sexta de 2 à quarta. Vocês estão vendo que aqui eu nem fiz continha porque esse é fácil. Raiz de 16 todo mundo sabe que é 4. Aqui eu transformei o 16 num 2 à quarta, nesses dois, né? E vou simplificar aqui que vai dar 1, 4 por 4 dá 1, ou própria definição de raiz. Aqui, se eu simplificar, dá para a gente dividir por 2, então ficaria uma raiz cúbica de 2 ao quadrado. Aí não dá para fazer mais nada. E aqui o 2 à quarta eu transformei em 2 à terceira vezes 2 elevado a 1, porque somando os expoentes dá 4, né? Fiz essa manobra para poder cancelar aqui. Fiz todas as 4 continhas separadinhas, agora eu vou juntar. Como é que vai ficar aqui? 2 que tem na frente, vezes o resultado da nossa primeira raiz, ó, que é essa raizinha aqui, mais 3 vezes a segunda raiz. Olha aqui o resultado da segunda raiz. Seria 2, raiz cúbica de 2, mais 4 vezes a raiz quarta de 16, que deu 2, mais a raiz sexta do 16, que deu uma raiz cúbica, 2 ao quadrado, 4. Pronto. Aqui dá 8, aqui também dá 8. Então, 8 mais 8 já dá 16. Aqui eu vou multiplicar, vai ficar 6 raiz cúbica de 2 mais a raiz cúbica, esse que não mexi, de 4. Não posso somar esses dois, porque apesar deles serem raízes cúbicas, o radicando está diferente, então não podemos fazer. Pronto, acabou a continha. Letra E, aqui tá ótimo, sem precisar fazer conta nenhuma, só juntar. Como está entre parênteses e mais, a gente pode tirar do parênteses e já juntar os semelhantes. Quem é semelhante a 3 raiz de 2 é o 6 raiz de 2. Aí vem 7 raiz de 3, que é semelhante ao menos 2 raiz de 3. Então, 3 raiz de 2 mais 6 raiz de 2, 9 raiz de 2. 7 menos 2 é um ciclo positivo, porque o 7 é maior, raiz de 3. Posso somar o 9 com 5? Não, porque as raízes são diferentes, não são semelhantes. Último, todos são raiz quadrada, né? Então, daquele mesmo jeitinho, a gente vai ter que fazer uma conta de cada vez. Eu vou fazer daquele jeitinho lá. Falam para mim aí uma opção de raiz de 32, que dá para tirar raiz, ó, o máximo possível, tá? 16 vezes 2, o 12, 4 vezes 3, 75 vai ser... 75 é fácil. Quem é que tem 5? É o 25, né? Então, é 25 vezes 3. E o 72, errei aqui, é raiz de 36 vezes 2. Então, aqui nós temos 4 raiz de 2, porque raiz de 16 é 4. Raiz de 4 é 2 raiz de 3, porque não sei a raiz de 3. Raiz de 25 é 5 raiz de 3, e aqui a raiz de 36 é 6, e esse fica raiz de 2. Então, vamos reescrever. A primeira, vamos lá. Raiz de 32, 4 raiz de 2, menos 2 vezes a raiz de 12, que é 2 raiz de 3, menos, vou botar o próximo, que é o 75, que é 5 raiz de 3, mais 3 vezes o raiz de 72, que é 6 raiz de 2. Então, organizando, eu ficaria com 4 raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4 raiz de 3. 5 raiz de 3. E 3 vezes 6 dá 18 raiz de 2. Vou juntar raiz de 2 com raiz de 2. Quem que é a raiz de 2? É o 4 com 18. Então, fica 22 raiz de 2, e menos 4 com menos 5 dá menos 9 raiz de 3. Não posso somar esses dois também, porque são radicais diferentes. Bora. 72, determine o perímetro das figuras.
a gente vai ter que fatorar ou transformar, ó. Vamos lembrar. 45, quem vocês diriam para mim que é o 45? 9 vezes 5. Muito bem. Vai ficar mais fácil para a gente tirar a raiz, lembra? 125 seria 25 vezes 5. Tá vendo? Bom, gente, já dá para perceber que tem o 5 em todos, né? Então, e o 80? Quem vai ser? Por mais que você não saiba, mas que você descobriu que o 45 e o 125 tem o 5, então o 80 também vai ser desse 5. Então, o 80 é 16 vezes 5. Pode fazer a continha aí. Só fazer o inverso, né? Fazer a divisão, sem problema. Ah, não quero fazer desse jeito? Fatora bonitinho cada um deles, faz a raiz, tá? Então, a raiz do 45 é a raiz do 9 vezes o 5. Então, é 3 raiz de 5. Tô fazendo separadinho só para vocês verem, mas pode fazer logo direto. A raiz do 125 é a raiz do 25 vezes o 5. Isso é 5 raiz de 5. E a raiz do 80 é 16 vezes a raiz de 5, 4 raiz de 5. São todos semelhantes? São. Posso fazer a continha? Pode. Perímetro do nosso triângulo vai ser somar esses três. Então, somando, a gente tem 3 mais 5 mais 4, que eu só somo a parte de fora, dá 12 raiz de 5. Letra B é um retângulo. Aqui também vai ser 54, aqui também vai ser 150, né? Como é que a gente faz aqui? Se for pela multiplicação, 54, na tabuada que é mais fácil de tirar raiz, é 9 vezes 6. Quem que dá para tirar raiz? É o 9. Então, a gente vai tentar fazer com que o 150 também tenha alguma coisa vezes 6. Não é vezes o 9. Por que não é vezes o 9? Porque eu consigo tirar a raiz do 9. Já do 6 eu não sei. O 150 é quem vezes 6? Então, a gente faz a divisão. 150 dividido por 6 dá quanto? 25. Olha aí, apareceu o número da raiz. Não quero fazer assim, professora. Qual é a outra maneira que a gente tem? Eu vou pegar 54, vou fatorar, vou pegar o 150 e vou fatorar. Por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. 150 por 2, 75, por 3, 25, por 5, 5 e por 5, 1. Então, o que vai acontecer aqui? Fazendo a aglomeração. Já que é uma raiz quadrada, vamos formar a duplinha. Só consigo formar uma dupla de 3 aqui, e aqui a gente consegue formar uma duplinha de 5. E esses dois sobram. Então, aqui, a duplinha sai, e quem fica dentro da casinha? O 2 e o 3. Como a gente sabe que isso é uma multiplicação, né? 2 vezes 3 dá o nosso 6, então seria 3 raiz de 6. Aqui, a nossa duplinha aqui é o 5 formado, também do mesmo jeito sobrou o 2 e o 3, então é 5 raiz de 6. Aqui, a mesma coisa, lá, ó. Se eu fizer a raiz do 54, vocês vão ver que é a raiz do 9 vezes a raiz do 6, que é 3 raiz de 6, ó. Se eu fizer a raiz do 150... que é a raiz do 25 vezes a raiz do 6, a gente vai ter raiz de 25 é 5, raiz de 6, mesma coisa. Aí vocês podem optar o que vocês acharem melhor. Transformar numa multiplicação e tirar a raiz, lembrando que nessa multiplicação tem que aparecer um número que dê para você tirar a raiz, tá? Ou fatorando e fazendo o grupinho que precisa sair da casinha, tá? Ou até mesmo simplificando os expoentes. Então, vamos lá, nós temos para o perímetro, nós temos 2 do raiz de 54, vamos botar assim, ó, 2 vezes raiz de 54, mais 2 vezes o raiz de 150. Mas o raiz de 54 é, assim como aqui também, 2 vezes o raiz de 150. Quanto deu a raiz de 54? Ó, 3 raiz de 6. Aqui deu 5 raiz de 6. Fazendo a continha, 2 vezes 3 raiz de 6. 2 vezes 5, 10 raiz de 6. Logo, somando 6 com 10, 16 raiz de 6. Vamos para mais um? Considere a aproximação de centésimos de raiz de 2 igual a 1,41 e raiz de 3
igual a 1,73, determine o valor do número real y na forma decimal. Nenhum aparece raiz de 2 nem raiz de 3, né? Mas como que a gente vai fazer essa continha aqui? Vamos tentar um jeitinho que vocês possam achar mais fácil. Bom, vamos pensar na multiplicação, galera? Olha lá. 200. 200 é 2 vezes 100. Mas, professora, por quê? Porque a gente sabe a raiz do 100. Muito bem. Então, 300. 3 vezes 100. 800. 8 vezes 100. E 1.200. 12 vezes 100, tá? Porque se a gente for fatorar esses números grandes, vai demorar muito tempo, galera. Então, aqui, o raiz de 200 seria a raiz do 2 e a raiz do 100, não é? Então, olha lá. Vou fazer esse primeiro só pensando no 100. Daria, nosso y daria 10 raiz de 2, mais 10 raiz de 3, mais 10 raiz de 8, mais 10 raiz de 12, tá? Mas, professor, o 2 e o 3 apareceram aqui da nossa continha, mas e o 8 e o 12? E aí a gente vai fazer do 8 e do 12. Para ficar mais fácil, eu acho, tá, gente? Então, como é que ficaria aqui? O 8 e o 12, porque o 8 e o 12 não estão desse jeitinho que tá aqui, ó. É porque o 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. E o 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, a raiz do 8 é a raiz do 4 vezes 2. A raiz do 12 é a raiz do 4 vezes 3. Qual que é a raiz de 4? Muito bem, 2. Qual que é a raiz de 2? Não sei. Qual que é a raiz do 4? 2. E a raiz do 3? Não sei. Raiz de 3. Então, aqui, a nossa conta ficou 10 raiz de 2, mais 10 raiz de 3, mais 10. Quem que virou o nosso raiz de 8? Ó, 2 raiz de 2. E aqui, o nosso 12 virou 2 raiz de 3. Então, nós temos 20 raiz de 2 com 10 raiz de 2, não é? Ó, 10 vezes 2 é 20. 20 raiz de 2 com 10 raiz de 2 dá 30 raiz de 2. 10 vezes 2 também dá 20. 20 raiz de 3 mais 10 raiz de 3, 30 raiz de 3. Vocês podem já substituir aqui e multiplicar cada um deles por 30, ou ainda colocar o 30 em evidência e somar o raiz de 2 com o raiz de 3, que estão os valores, e fazer a continha, dá no mesmo, tá? Então, eu posso fazer 30 raiz de 2 mais raiz de 3, certo? Como se eu estivesse fazendo uma fatoração aqui, fator comum. Então, ficaria 30, que multiplica, substituindo 1,41 mais 1,73. Isso dá, fazendo continha, 2 não, né? 3,14. Rapaz, quase um pi aqui, gente. 30 vezes, não é 3,14? 30 vezes 3,14. Logo, o nosso y, 30 vezes 3,14 seria 31,4 vezes 3, 12, vai 1, 4, 94,2. Pronto, descobrimos. Outra forma de fazer é cada um deles, tá? Seria fazer o 30 vezes o raiz de 2, que é 1,41, mais o 30 vezes 1,73, tá? Então, daria 1,41 vezes 30, dá 42,3. E aqui, mais vezes 3, dá 51,9. Somando, dá 93, mais um daqui, 94,2. Chega ao mesmo resultado. Tanto eu fazendo um de cada vez separadinho, ou fazendo como somando primeiro as raízes e depois multiplicando por 30. Pronto.
resolvemos das duas maneiras. Esse é muito legal, esse cai bastante em concurso, vestibular, enfim, em provas, até na nossa área também, né? Porque envolve tantas operações como você fazer a substituição dos valores. Bom, galerinha, esse é o último exercício. Nossa aula fica por aqui. Não se esqueçam de colocar todas as dúvidas lá no nosso fórum. Façam as atividades propostas, tá? Beijo, fica com Deus, bom final de semana. Até a semana que vem, galera. Tchau, tchau.